Bem-vindo ao Canal Médico. Hoje nós vamos ter como convidada a professora Rose Koppelman. Professora Rose é membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, membro titular, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e coordenadora da pós-graduação em Medicina do Trabalho da FUNORTE. Professora Rose Koppelman tem um trabalho excelente praticado no âmbito da medicina do trabalho. Ela tem expandido esses conhecimentos por vários lugares do Brasil e hoje é uma das nossas grandes convidadas para levar conhecimento e sua experiência para todos os que assistem ao Canal Médico. Muito obrigado, professora, por sua participação. Eu não poderia deixar de dizer que a professora Rose Koppelman é filha do grande mestre Dr. Hélio Koppelman. Dr. Hélio Koppelman é um inovador na área dos exames laboratoriais dedicada ao exame de fezes. Excelente conhecimento sobre esse assunto e que certamente ajudou muitos dos clínicos a fecharem, entre aspas, o seu diagnóstico. Traz-nos um tema muito importante e pouco falado. A introdução à medicina do trabalho. Eu confesso para a senhora que não me lembro de ter feito nenhum curso de medicina do trabalho na minha graduação. Como é que a senhora vê a questão da medicina do trabalho no âmbito da medicina, nos cursos de graduação, e como ele se difundiu na pós-graduação? Como é que eu posso fazer medicina do trabalho se um dia quiser? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Canal Médico e do professor Eudelson para vir aqui falar sobre um tema que me agrada tanto, que é a introdução na medicina do trabalho, justamente porque é uma especialidade médica que existe desde 2003, reconhecida pelo CFM, mas que nas faculdades médicas ainda é pouco ministrada nos cursos de graduação. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu fui da UERJ, na UERJ nós tivemos uma semana de medicina do trabalho dentro de todo um curso de graduação. Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, onde eu dou aula, lá a gente tem um semestre dedicado à medicina do trabalho. É uma especialidade que lá a gente tem como uma disciplina obrigatória dentro do curso médico. E no Brasil todo, são poucas ainda as universidades que ministram a medicina do trabalho. Então, o aluno ele sai da medicina sem saber muito o que é essa especialidade, e lá na frente, quando ele se depara com oportunidades de trabalho, que existem muitas, ele vem a abrir a mente e ver que existe a oportunidade dele fazer ou uma pós-graduação médica ou uma residência médica, ambas existem no Brasil, para se especializar e poder, então, adquirir o seu RQE e fazer a especialidade e exercer de forma plena a medicina do trabalho. Significa dizer, por exemplo, que a faculdade forma os clínicos, né? Forma os clínicos e esse colega formado assim poderia, então, se tornar um médico do trabalho? Como? Então, ele terminando a faculdade, existem inúmeras possibilidades. Ele pode entrar no mercado de trabalho como clínico ainda, sem ter a especialidade, ele entra fazendo exames ocupacionais, que pela nossa legislação aqui do Brasil, é permitido que médicos clínicos sem a especialidade façam exames ocupacionais. Então, essa é uma porta de entrada para o médico do trabalho. Uma vez ele gostando da especialidade e exercendo essa parte de fazer exames ocupacionais, por exemplo, ele pode vir a fazer uma pós-graduação, se especializar e fazer com 4 anos, ele exercendo a especialidade sem ter ainda o título, ele vai fazer a prova de título de especialista. Ele pode chegar até mesmo a diretor-geral de uma empresa, um diretor médico, exercendo a medicina do trabalho. Então, são formas dele atingir o máximo da carreira. Ele começa lá atrás como médico examinador, podendo chegar a um gestor, um diretor médico. Nós temos aqui no Brasil até diretor de América Latina, de grandes empresas que saíram do Brasil, hoje em dia estão na Europa também, ou ainda no México, e que começaram a carreira lá atrás como médicos examinadores.
Mas eles fazem uma pós-graduação, quer dizer, uma orientação mais técnica, né? Precisa ter uma formação, quer dizer, eu recomendo que tenham essa formação, porque a forma, ou a residência médica ou a pós-graduação, são formas de adquirir conhecimento e exercer realmente a especialidade com esse conhecimento adquirido. Perfeito. Eu penso até que ele tem que não só dominar o aspecto técnico médico, mas também a legislação, tem uma legislação ampla sobre isso, né? Certamente. A medicina do trabalho, ela tem todo o aspecto de legislação que aqui no Brasil a gente precisa seguir à risca. E se a gente não souber muito de legislação, a gente vai acabar deixando de lado coisas que são muito importantes dentro da saúde ocupacional e que precisam ser feitas, porque as empresas precisam seguir a regra da legislação brasileira. E quando começou essa preocupação no Brasil, tem noção? Eu vou falar um pouquinho sobre a história da medicina do trabalho e aí a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas certamente CLT foi um marco, porque trouxe as normas regulamentadoras e que a gente precisa seguir essas normas. Mas um marco grande aqui no Brasil foi a CLT. Então vamos prosseguir com isso? Vamos. Então eu vou apresentar aqui a parte de introdução à medicina do trabalho. Vamos começar falando o que significa trabalho. Trabalho, infelizmente, está muito ligado a castigo e sofrimento. Por quê? Ela vem de um termo do latim, que era tripalium. Tripalium era um aparelho de tortura formado por 3 pedaços de madeira, que a gente consegue ver aqui nessa gravura, e era usado pelos romanos na antiguidade para tortura, realmente. Então, até os dias de hoje, o trabalho, muitas das vezes, ainda é ligado algo penoso, a um castigo, a um sofrimento. O que não é o ideal e o que a gente não quer que seja a realidade para nenhum trabalhador. Voltando um pouco na história, a gente vai falar sobre da onde vêm as doenças ligadas ao trabalho, o que a gente sabe sobre elas. Então, aqui mostrando rapidamente, a gente tem desde a época dos papiros no Antigo Egito, descrições de lesões ligadas a trabalhos. Então, ali no papiro de Celer, a gente tem lesões em braços, mãos, que eram ligadas a pedreiros que faziam construção e estavam expostos a cimento, por exemplo. Nos papiros de Ebers também dermatites eram descritas. E desde aquela remota era, a gente tem descrições de atendimentos médicos em locais de trabalho. Então, eram escravos que realizavam esses trabalhos, mas já havia algum olhar para se preocupar para que aquele trabalhador, mesmo sendo escravo, tivesse algum tipo de atendimento médico em caso de alguma lesão. Também era previsto no Antigo Egito algum dia de descanso, visto que tinha esse olhar também daquele trabalhador poder se recuperar da sua extensa jornada laboral e ter realmente um repouso garantido. Então, chegando à época de Hipócrates, e aí a gente está falando de 460 aproximadamente antes de Cristo, no seu tratado Ares, Água e Lugares, ele também faz descrições de doenças ocupacionais, como, por exemplo, montador de cavalo com lombociatalgia, esterilidade, metalúrgicos, mineiros. Então, essas descrições foram ainda sendo feitas. No entanto, em nenhuma delas se previa nenhuma intervenção no sentido de prevenção dessas doenças ocupacionais. Eram feitas apenas as descrições. No judaísmo também, no Talmud, no século III, também se faziam algumas prescrições no sentido de preservar o trabalhador, como, por exemplo, proibir horas adicionais de trabalho, fazer a manutenção de hábitos de sono e vigília e ainda a boa alimentação daqueles que estivessem trabalhando. O que a gente percebe é que ainda até então pouco se fazia sobre intervenções, como eu já falei. O que chama atenção é que era um trabalho escravo, fácil substituição desses trabalhadores, era o trabalho feito de forma menos salubre e havia um desinteresse de se promover e de se também prevenir as doenças, justamente porque se um trabalhador desse adoecesse ou morresse em função do seu trabalho, era muito fácil de se substituir.
Então, esse desinteresse era muito explicado por causa disso, de ser um trabalho escravo. Continuando aqui na história, a gente tem a intervenção e a descrição por alguns autores e filósofos da época de fatos importantes também dentro da saúde do trabalhador. Então, Platão, por exemplo, faz descrição de atletas com sonolência e cansaço. Plínio já nos traz uma descrição do primeiro EPI, que é o equipamento de proteção individual. Essa descrição ela é feita com trabalhadores que entravam em minas, eram escravos também, e para se protegerem da poeira daquelas minas, eles usavam a bexiga do carneiro para proteger a face. Então, esse foi o primeiro equipamento de proteção individual descrito na história da saúde do trabalhador e na história da medicina do trabalho. E aqui a gente continua mostrando alguns autores e filósofos também da época, como Lucrécio, fazendo descrição da vida curta dos mineiros, morte prematura e anos potenciais de vida perdidos, que é algo importante dentro da epidemiologia. E chegamos, então, à Idade Média. O que aconteceu na Idade Média? Eu paro aqui só para fazer uma ressalva que toda a medicina do trabalho, a história da medicina do trabalho, ela é muito ligada às modificações tecnológicas. Quanto maior a modificação tecnológica e mais rápida ela acontece, maiores os danos que a gente tem de forma a visualizar eles também de uma forma muito rápida no trabalhador. E a Idade Média, ela chama atenção porque ela trouxe muitas modificações tecnológicas. Então, a gente tem aqui a moagem de grãos, a confecção do papel, o velejar, a queima do carvão e o uso de chaminés. Todos esses descritos agora são fatores que trouxeram junto com eles doenças em trabalhadores, que eram trabalhadores que estavam expostos a esses tipos de modificações tecnológicas. E apesar dessas modificações trazerem algumas doenças junto com elas, poucas modificações no sentido de se proteger os trabalhadores foram feitas. A gente tem também aqui a descrição da cólica plúmbica por Avicena, e aí a gente chega ao Renascimento, século XV, século XVI, e o que aconteceu de importante nessa época? Foram criadas as cidades, a noção de riqueza começou também a existir com posse de terra, dinheiro, manuseio de metais nobres e, junto com isso, as doenças que foram aparecendo da exploração desses metais e para que eles acontecessem, para que eles chegassem às cidades. Então, Ehlenbog, em 1440, que viveu de 1440 a 1499, ele trouxe no seu livro mostrando também quais eram os riscos da ourivesaria. E nesse livro, o que aconteceu de importante? A primeira sugestão de uma intervenção ambiental, para que essa intervenção ambiental ela pudesse, de alguma forma, diminuir o dano do trabalhador àquilo que ele estava exposto. Então, aqui a gente vê que Ehlenbog colocava a importância da boa ventilação para que houvesse uma diminuição da intoxicação por metais naqueles trabalhadores que estavam ali explorando as minas de metais. Então, aqui, o marco na história que acontece nesse momento é essa primeira intervenção ambiental para a diminuição, para a prevenção de uma doença ocupacional. Chegamos, então, ao século XVI, e no século XVI, vários trabalhos apareceram sobre marinheiros, que a gente tem aí a época das grandes navegações, e aí o que se via, o que era a intervenção que era feita, era como se prevenir o escorbuto. E aí a administração de frutas e vegetais frescos para aqueles marinheiros que estavam ali fazendo a exploração da marinha. Em 1558, também a gente tem a descrição da primeira descrição sobre a silicose. Georg Bauer, no seu livro De Re Metallica, faz essa descrição, é também um marco importante dentro da história da medicina do trabalho. E chegamos, então, à história daquele que é considerado o pai da medicina do trabalho. Quem é? Bernardino Ramazzini, viveu de 1633 até 1714. E Bernardino Ramazzini, o que é o marco dele, o que foi a importância dele dentro da história da saúde ocupacional e da medicina do trabalho?
Ele escreveu um tratado em 1700 chamado De Morbis Artificum Diatriba. Nesse tratado, ele faz a descrição de diversas doenças relacionadas ao trabalho e por isso é considerado o pai da medicina do trabalho, e ele é o responsável por essa pergunta que a gente utiliza até hoje na nossa anamnese, é uma pergunta de suma importância, que é: qual é a sua ocupação? Então, Ramazzini foi o responsável por a gente introduzir na anamnese médica a pergunta qual a sua ocupação, justamente por ele verificar o tempo todo que existem doenças inúmeras que são relacionadas ao trabalho. Então, a anamnese, ter uma anamnese completa com essa pergunta, muitas vezes dá ao médico subsídios para que ele investigue melhor e possa fazer essa correlação entre doença e trabalho. E Bernardino Ramazzini, na verdade, é interessante a história dele. Ele era um médico que ele era um grande observador. E ele começou, a primeira doença que ele fez a sua descrição dentro desse tratado é a doença que ele tinha acontecendo em frente à casa onde ele morava. O que era? Ali ele morava em frente a um local onde havia limpeza de fossa. E eram chamados, para fazer isso, eram chamados de cloaqueiros. Esses cloaqueiros, eles entravam e saíam da fossa, e o que o Ramazzini, como um grande observador, o que ele observou? Que havia um turnover muito grande desses trabalhadores. Então, ele se interessando também para entender o que estava acontecendo, ele chegou para conversar e viu que esses trabalhadores, eles ficavam cegos pela emanação dos gases ali, daqueles locais onde eles iam fazer a limpeza das fossas. Então, essa foi a primeira doença relatada e descrita por ele no seu tratado, que abrangeu depois diversas outras doenças, e até hoje a gente usa para consulta e é realmente considerado o pai da medicina do trabalho. E chegamos então à época da Revolução Industrial. Qual é a importância da Revolução Industrial para a medicina do trabalho e para a saúde do trabalhador? Primeiro, como eu disse, cada modificação tecnológica que acontece, dependendo da sua rapidez, o resultado dela em questão de doenças dos trabalhadores pode ter um impacto grande ou pequeno. E no caso da Revolução Industrial, houve um grande impacto. A mudança foi muito rápida, então o trabalhador saiu de pequenas fábricas para grandes fábricas, saiu do trabalho que era feito em casa para trabalhar em locais sujos, locais que não havia preocupação com a saúde do trabalhador. Era um trabalho, muitas vezes, muito mais horas do que ele fazia quando ele trabalhava dentro de casa, os seus pequenos artesãos. Então, era um trabalho longo, penoso, insalubre e perigoso. Muitas mulheres e crianças que também não trabalharam entraram no mercado do trabalho, e o resultado disso foi um grande adoecimento, ao mesmo tempo, de diversos trabalhadores. Nessa época também da Revolução Industrial, houve um marco grande, que foi a descrição por Percival Pott do primeiro câncer ocupacional da história. O que Percival Pott, o que ele percebeu? Crianças que faziam a limpeza das chaminés na Inglaterra, e a gente está falando da Revolução Industrial e o berço justamente na Inglaterra, essas crianças, elas só podiam entrar nas chaminés para fazer essa limpeza enquanto elas eram muito pequenas, nos seus 5, 6 anos de idade, pelo formato das chaminés da época na Inglaterra. Essas crianças, 15 a 20 anos depois, vinham a desenvolver o câncer de escroto. Então, Percival Pott conseguiu fazer, numa época onde a dificuldade diagnóstica, imaginem os senhores como era difícil, ele conseguiu fazer essa correlação de uma doença, como câncer, em crianças que 15 anos depois da exposição vinham adquirir esse câncer. Então, essa correlação ficou realmente como sendo algo muito importante dentro da história da medicina do trabalho. Primeiro, pela descrição de ser um câncer ocupacional, algo que hoje em dia, infelizmente, a gente vê bastante acontecer, que são cânceres ligados ao trabalho, por exposição ao seu ambiente de trabalho, e na época ele conseguiu então fazer essa correlação, que ficou dentro da história da medicina do trabalho, registrado como o primeiro câncer ocupacional descrito na história. Então, aqui só corroborando, esse nexo causal
era feito com uma diferença de 15 a 20 anos, o que é muito tempo para um diagnóstico e para você voltar na história do que tinha acontecido com aquele pequeno trabalhador 15 a 20 anos antes. E dentro também dessa parte de Revolução Industrial, começaram, então, a se atentar que seria importante trazer algumas leis que protegessem aquele trabalhador. Ele estava adoecendo, ele estava morrendo, a mão de obra não era mais uma mão de obra escrava e era necessário que, de alguma forma, se protegesse aquele trabalhador que estava exposto a tantas doenças e ficando doente de uma forma tão rápida quanto aconteceu ali na época da Revolução Industrial. Então, eu vou aqui rapidamente passar algumas dessas leis que trouxeram essa proteção ao trabalhador, e vejam os senhores que essas leis, elas são muito básicas no sentido de realmente proteger o trabalhador. São leis que trazem uma idade mínima de 12 anos para trabalhar, ou uma redução de uma jornada para 12 horas, essa redução, ou ainda uma higiene que era necessária nas fábricas, mas que eles colocavam uma vez por ano uma pintura da fábrica. Então, eram leis ainda muito frágeis, mas que, de alguma forma, traziam um mínimo de proteção àqueles trabalhadores. Em 1830, também um marco dentro da história da medicina do trabalho, Robert Baker, que era um médico da época, ele foi consultado por um dono de fábrica, que era amigo dele, sobre o que fazer com aquela quantidade enorme de trabalhadores que ele tinha dentro da fábrica e estavam ficando doentes. E Robert Baker, então, falou para esse colega amigo dele para que ele, dentro das fábricas, colocasse um médico trabalhando. Então, Robert Baker, ele mesmo se ofereceu para trabalhar numa dessas fábricas e ele, então, é considerado, dentro da história, como o primeiro médico do trabalho dentro da nossa história da medicina do trabalho. Em 1833, uma lei também que ficou bem importante, foi um marco dentro da história, que é a Factory Act, que era uma lei que simplesmente mandava pintar as fábricas e reduzia um pouquinho mais a jornada de trabalho. Chegamos, então, a 1950, em que a Organização Internacional do Trabalho, junto com a Organização Mundial da Saúde, ela traz uma definição do que seria a saúde ocupacional. E aí eu vou rapidamente ler o que é essa definição e seus objetivos, que seria a promoção e manutenção do mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações, a prevenção dos desvios de saúde causados pelas condições de trabalho, a proteção dos trabalhadores em seus empregos, dos riscos resultantes dos fatores adversos à saúde, a colocação e manutenção do trabalhador adaptadas às aptidões fisiológicas e psicológicas, em suma, a adaptação do trabalho ao homem e de cada homem à sua atividade. Eu chamo a atenção aqui para a importância de que o trabalho seja adaptado ao homem e não o contrário. A gente não consegue modificar a anatomia, a fisiologia do homem, mas o ambiente do trabalho a gente consegue sim modificar de forma que ele traga o mínimo de dano possível ao trabalhador e dessa forma que as doenças ocupacionais possam sim ser prevenidas se a gente tomar todas as medidas necessárias no sentido de fazer um bom ambiente de trabalho e que não traga então esses danos ao trabalhador. Aqui também só mostrando que existe uma recomendação, que é a 112/45, sobre o que seria um serviço de medicina do trabalho. Então, é um serviço que serve para assegurar a proteção dos trabalhadores contra riscos que prejudiquem a sua saúde, contribuir à adaptação física e mental dos trabalhadores, e aí a gente está falando de aptidões, então a gente precisa entender que um trabalhador ele está apto ou inapto para exercer uma função. E essa aptidão cabe ao médico do trabalho, ou quem estiver fazendo aquele exame ocupacional, dizer se aquele trabalhador está apto ou inapto para realizar aquela função. E, finalmente, contribuir ao estabelecimento e manutenção do nível mais elevado do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. E eu chamo a atenção para o bem-estar mental, que cada vez mais a gente precisa ter, como médico do trabalho e atuante na área de saúde do trabalhador, um olhar atento para a saúde mental do trabalhador. E aqui a gente vem
para algo muito importante para aquele que quer vir algum dia exercer a especialidade. Quais são as áreas de atuação do médico do trabalho? Então, ele pode atuar dentro das empresas, dentro dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, ou ainda como terceirizado dentro das empresas. Ele pode atuar como fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, ele pode atuar dentro de sindicatos, pode atuar como perito do INSS, pode atuar como perito judicial, ou ainda pode atuar na área de docência e na área de pesquisa. Aqui só mostrando o que é um serviço especializado em engenharia de segurança do trabalho. É um serviço integrado por médico do trabalho, engenheiro de segurança, auxiliar de enfermagem, técnico de segurança e enfermeiro de trabalho. Não necessariamente as empresas precisam ter todos esses profissionais sempre. A gente segue o que a legislação manda que tenha. Então, de acordo com o risco da empresa e o número de colaboradores que ela tenha, ela vai precisar de 1, 2, 3 ou 4 desses profissionais. Mas aqui eu chamo a atenção para quê? É que a saúde do trabalhador, ela não é feita apenas por um profissional. É um trabalho multidisciplinar. Então, a gente está aqui falando de medicina, de engenharia, de enfermagem, e para que ela aconteça de uma forma realmente eficiente, é preciso que esses profissionais conversem entre eles e é preciso que a gente tenha essa noção de que a gente está ali com foco no trabalhador. E, assim, é óbvio que esses profissionais são contratados por empresas, mas o olhar deles, e cabe à nossa ética de médico, de engenheiro, de qualquer um dos profissionais, a gente seguir sempre essa ética de que a gente tem um foco sempre no trabalhador. E aí, novamente, falando sobre ética, a gente está ali para seguir, servir a saúde e bem-estar dos trabalhadores, individualmente ou coletivamente. A gente está ali para garantir também a nossa integridade de conduta profissional, a imparcialidade, proteção de confidencialidade de dados, de saúde, a privacidade dos trabalhadores. E é importante que esse profissional, dentro do serviço especializado de saúde e medicina do trabalho, que ele tenha uma independência profissional no exercício de suas funções. Aqui falando só um pouco sobre as competências, então cabe a esse profissional médico fazer os exames ocupacionais, diagnosticar e tratar as doenças e acidentes relacionados com o trabalho. Atendimentos de emergência também cabem, a gente tem inúmeros exemplos de fatos que acontecem dentro de empresas em que esse médico, esse profissional, ele precisa atuar nessa área de emergência também. Identificar quais são os fatores de risco relacionados ao trabalho que possam trazer algum dano à saúde do trabalhador. E, por fim, identificar também medidas de prevenção e controle para que a gente traga, junto com os profissionais de engenharia de segurança, quais são essas medidas da forma melhor possível, de forma que elas tragam o máximo de efetividade no sentido de proteger o trabalhador. Continuando nas competências, interpretar e cumprir normas técnicas. O tempo todo nós precisamos seguir uma legislação, e aqui a gente tem uma legislação brasileira que é excelente e que ela nos traz realmente muitos subsídios para que a gente possa trabalhar de forma plena. Planejar e implantar ações, seja em situações de desastres ou acidentes de grandes proporções. Por exemplo, aqui em Angra, a gente tem uma usina atômica e aqui é feito um treinamento de toda uma cidade para que, em caso de algum acidente, e aí seria um acidente realmente de grandes proporções, todos saibam como agir, em que momento agir. Esse é só um exemplo. Participar da implementação e programa de reabilitação de trabalhadores com dependência química, também é uma outra forma de atuação. Continuando nas competências, gerenciar estatística e epidemiologia. Atividade de promoção da saúde, priorizando o enfoque de fatores de risco relacionados ao trabalho. E, por fim, as pandemias. O que a gente tem sobre as pandemias é que o médico do trabalho, dentro do que a gente passou recentemente com a pandemia da Covid, ele se tornou uma peça-chave dentro das empresas e dentro de toda uma situação do país.
Então, eu trago isso até hoje, porque, obviamente, a gente já passou pela pandemia, mas novas pandemias podem vir a ocorrer, e o exemplo e tudo que a gente passou servirá certamente para que a gente não passe no susto uma próxima pandemia, que a gente esteja melhor preparado dentro das empresas, dentro das fábricas, a lidar com qualquer próxima pandemia que venha a ocorrer. Então, aqui eu trago bem rapidamente só como é que foi a atuação dos médicos de trabalho aqui no Brasil dentro da pandemia. Então, assim, tivemos várias modificações na legislação para que a gente pudesse atuar de uma forma correta. A saúde nas organizações, houve uma reinvenção do trabalho e essa reinvenção ela ficou. A experiência da manutenção do trabalho, quais foram os protocolos adotados, o retorno ao trabalho e o que a gente espera de futuro. Então, justamente, esse futuro, o que nos trará em relação a novas pandemias. Então, aqui houve diversas leis, aqui no Brasil especificamente, para que os médicos e os trabalhadores e as empresas pudessem, de alguma forma emergencial, lidar com a situação da pandemia. O médico do trabalho foi um momento deles em que eles atingiram praticamente 33 milhões de trabalhadores com as suas famílias. Eles atuaram como consultores técnicos, deram suporte ao sistema de saúde, e a gente está falando aqui do SUS, trabalharam com comitês de crise, alinhamento de equipe de saúde administrativa, aqui só mostrando como é que a saúde ocupacional ela era um link entre OMS, Ministério da Saúde, SUS, diretoria, colaboradores e RH. A essa reinvenção do trabalho. Então, trabalhadores que estavam dentro de uma empresa do dia para a noite precisaram trabalhar em casa. Então, como é que houve essa adaptação e a saúde do trabalhador, como é que eles tiveram essa atuação no sentido de trazer aquele trabalhador que passou a trabalhar dentro de casa melhores condições de ergonomia, iluminação, ruído, o foco na concentração, disciplina com horários, a infraestrutura com internet, computador. Então, tudo isso fez parte, sim, da área de saúde do trabalhador. E como é que a gente pôde atuar com isso tudo? Foi realmente com muita... uma reinvenção também da especialidade, no sentido da gente poder trazer um conforto ao trabalhador com o mínimo de dano possível àquele trabalho que ele realizava. E aí os desafios, né? Era um ambiente de trabalho novo. Quais as ações para a gente poder mitigar o processo de doença, reavaliar processos, atividades críticas, como trazer aquele trabalhador para o home office, como trazê-lo de volta para o trabalho atual. Hoje em dia a gente vê algumas empresas ainda se mantêm em home office, outras estão reavaliando o que é melhor, esse trabalhador continuar talvez 2, 3 vezes em home office, voltar presencialmente. Então, tudo isso está sendo ainda reavaliado, e com todas as consequências que isso traz para o dia a dia do trabalhador. E aqui, como a gente lidou com medidas de manutenção, com trabalho essencial, o que aconteceu? Na época da pandemia, tiveram empresas e fábricas que não puderam parar nenhuma noite, nenhum dia, porque eram empresas que realmente traziam fábricas que tinham que manter o seu trabalho no dia, sem poder mandar aquele trabalhador para trabalhar em casa. Então, trouxeram grandes desafios para o médico do trabalho dessas fábricas, porque eles tinham que manter, com pouco conhecimento que a gente tinha na época, tinham que manter aqueles trabalhadores saudáveis e trabalhando. Então, tudo isso foram aprendizados que nós tivemos ao longo aí desses anos de pandemia. Aqui a gente foi criando também vários protocolos para que a gente mantivesse esses trabalhadores saudáveis. Então, esses são exemplos de protocolos que eram criados. Também foram criados protocolos de critérios de isolamento e monitoramento. A limpeza das fábricas, como é que elas deveriam ser feitas. Eu trago aqui esse exemplo das fábricas porque foi o que eu vivi pessoalmente como médica do trabalho. Então, eu cuidei de 2 fábricas que estavam remotamente, eu não estava lá presencialmente, porque eram fábricas fora do Rio de Janeiro, onde eu resido, mas eram fábricas que não puderam parar nenhum dia desde o início da pandemia. Então, manter esses trabalhadores ali saudáveis, trabalhando, foi um grande desafio e um grande aprendizado também. Então, o uso de EPIs, que EPI fornecer para quem, qual tipo de trabalhador deveria receber qual tipo de EPI,
como manter os refeitórios funcionando com descartáveis, máscaras, espaçamento, tudo isso fizeram parte também de alguns protocolos, e tudo isso foi feito para que não houvesse esse tipo de susto e esse tipo de afastamento. Aqui, por exemplo, eu trago um frigorífico no Rio Grande do Sul que teve que ser interditado pela contaminação. E ali, ao mesmo tempo, aqui tivemos 19 colaboradores que testaram positivo, então houve a interdição. Então, para evitar esse tipo de problema, é que a gente veio a intervir de uma forma preventiva, cuidando daqueles trabalhadores e tratando bem dos protocolos. Aqui mostrando também que houve um protocolo especial para o retorno ao trabalho dos trabalhadores, e eu termino agradecendo aqui pela oportunidade de estar com os senhores e trazer essa minha experiência dentro da medicina do trabalho. Excelente, professora Rose. Muito bom. Quer dizer, são conceitos que estão plenamente já sendo exercitados, mas que o médico não está afeito a essa área, certamente desconhece. Quanta coisa falada foi aqui, né? Mas entendo dessa forma, ou seja, a medicina do trabalho precisa ser mais difundida entre os colegas médicos e entre aqueles outros que não são exatamente médicos, mas que prestam serviço na área de saúde, em atenção ao trabalhador. Tem algumas questões bem breves. Com relação à saúde mental, qual é, digamos, o tipo de atividade que mais suscita distúrbios de ordem mental? E como vocês reconhecem isso? Ou se precisa da ajuda de um colega especializado em psiquiatria para poder reconhecer melhor e tratar? A saúde mental, ela é cada vez mais estudada dentro da saúde do trabalhador. É um grande desafio a gente manter esse trabalhador saudável mentalmente dentro do seu ambiente de trabalho. E algumas profissões são, sim, aquelas que trazem esse desafio de uma forma maior. Então, eu trago aqui alguns exemplos. Por exemplo, controladores de voo é uma das profissões que trazem o desafio da saúde mental. Médicos também, plantonistas, pessoas que têm esse turno de trabalho muito extenso. Pessoas que têm mercado financeiro também, tem uma saúde mental que a gente precisa ter um olhar atento, trazer algum conforto. E trabalhar com um profissional que tem esse entendimento. E hoje em dia a gente já tem empresas que são voltadas para trazer essa prevenção e esse trabalho de saúde mental dentro das empresas. Então, são empresas especializadas em saúde mental do trabalhador. Então, ter esse apoio é algo muito confortável para o médico do trabalho de uma grande corporação, sem dúvida nenhuma. Outra pergunta. No ambiente doméstico, a empregada doméstica, o funcionário que trabalha numa casa de família, é comum algum distúrbio de ordem desencadeada pelo trabalho dela nesse nível? O tempo todo essa empregada, ela também é uma trabalhadora. Então, ela está ali, ela está trabalhando, ela tem o desafio do trabalho ser um trabalho, muitas vezes, de muitas horas, fazendo atividade física. Então, a gente tem que ter um olhar atento para a ergonomia, se ela está... Vou dar um exemplo básico. Se ela pega a vassoura de uma maneira correta, se ela varre o chão sem sobrecarregar a coluna, se ela não está carregando muito peso. Então, esse é algo importante para a gente observar. Outra coisa importante seria as substâncias químicas que ela trabalha. São várias. Ela mexe ali com produtos químicos o tempo todo. Então, que produtos são esses? Água sanitária, detergente, se traz alguma alergia a algum desses produtos químicos, se traz alguma... Algo a mais além da alergia. Então, a gente tem que também pensar um pouco nisso. E a saúde mental dessa trabalhadora também. Ela muitas vezes sai de casa às 3 horas da manhã para estar 6 horas entrando no trabalho, só chega em casa de novo às 9, 10 horas da noite. Então, essa sobrecarga de trabalho também é algo que a gente precisa ter esse olhar atento. Muito interessante. E quando o trabalhador se acha prejudicado, alguém já me falou isso, não é raro ter um paciente que procura o INSS para exame e algumas vezes ele pode estar simulando. Isso é real? A gente tenta pensar que sempre o trabalhador está nos trazendo a verdade, né? Isso seria o ideal. Mas existe uma profissão médica que é o perito
do INSS. Esse perito, ele tem todo um preparo para saber se existe uma simulação ou não. Então, é uma especialidade dentro da medicina e esse perito ele tem essa visão de entender se esse trabalhador pode estar trazendo alguma simulação ou não. E existem vários testes para diversas doenças que ele pode usar ali dentro de uma perícia médica. Para finalizar, eu vou querer suas considerações finais, mas uma perguntinha a mais. Comum ainda hoje, trabalho escravo. É verdade. Trabalho escravo não tem médico do trabalho lá, certamente. Não tem. Mas isso vem acontecendo na zona rural, nas minas de carvão, né? Aqueles carvoeiros que ficam derrubando a floresta para produzir carvão vegetal. E nos trabalhos de mineração, muitas vezes você encontra o trabalhador sendo sacrificado para exercer esse trabalho que não tem nenhum apoio, digamos, do médico do trabalho, não tem assistência médica, não tem nada. É uma realidade aqui no Brasil e existe dentro do Ministério do Trabalho, eles fazem dentro do possível, porque também tem um número limitado de fiscais, mas existe esse olhar de tentar prevenir o trabalho escravo. Mas, infelizmente, ele é uma realidade ainda no Brasil. Em relação a outras legislações, em relação à legislação europeia, americana, a do Brasil está bem situada ou lá é mais exigente? A gente tem uma legislação que é excelente e o bom é que ela está sempre sendo atualizada. Eu vou dar um exemplo que a gente há pouco tempo, eu vou dizer aqui, de menos de 15 anos para cá, teve um acréscimo na nossa, a gente chama de normas regulamentadoras, fazem parte da CLT, mas o tempo todo elas estão sendo atualizadas. Então foram acrescentadas algumas normas, uma delas com olhar para o trabalhador da área de saúde, outra delas para o trabalhador da área de frigoríficos, outra para trabalhadores da área de construção civil. Então ela está sempre se renovando e ela é excelente. O que a gente precisa fazer é que ela seja cumprida. Isso nem sempre é feito, mas ela é muito boa. A escrita dela está muito boa. De um modo geral, os empresários, como é que eles olham para essa legislação? O empresário moderno, ele acha muito boa no sentido de que, se ele protege o trabalhador dele, ele só tem a ganhar. Ele ganha na produtividade, ele ganha na saúde do trabalhador. O trabalhador que se ausenta menos, ele traz uma maior produtividade, ele precisa treinar menos gente para substituir aquele trabalhador. Então, esse é um empresário moderno com uma visão boa que ele precisa proteger o seu trabalhador. Outros provavelmente não acham boa porque querem simplesmente cumprir a lei. E só cumprir a lei hoje em dia já é pouco. A gente precisa ter um olhar de promover a saúde daquele trabalhador e para que ele venha para o trabalho sem estar sentindo como sendo realmente um sacrifício, algo penoso, que é o que eu apresentei naquele primeiro slide. Que o trabalho seja uma fonte de satisfação para ele. Isso seria o ideal. Isso é o ideal mesmo. Ou seja, o trabalho é o parque de diversão dele, né? Mas certamente tem muitos trabalhos que são de fato sacrifícios. A gente sabe disso, exatamente. Suas considerações finais, então? Então, eu queria agradecer pela oportunidade de falar dessa especialidade que é a minha especialidade, que eu gosto tanto, que eu trabalho ensinando ela a outros médicos, isso realmente me dá muita satisfação, e pela oportunidade de divulgar uma especialidade que ainda é pouco conhecida da maioria dos médicos brasileiros. Então, mais uma vez, obrigada e fico à disposição aí. Muito obrigado pela sua participação. A senhora tem noção de quantos médicos já constituem uma especialidade e tem uma sociedade especializada, não tem? Existe uma sociedade médica, existe prova de título de especialista e existem inúmeras oportunidades de trabalho para médicos dentro dessa especialidade. Então, ok. Muito obrigado, professora Rose. Não sabemos, de fato, sabemos a dimensão das informações que a senhora trouxe aqui, certamente da sua vasta experiência, não só na parte prática, como também no ensino dessa especialidade, podemos assim chamar,
quanta informação e saber você nos trouxe nessa aula. Eu quero lhes agradecer em nome do Canal Médico e a todos que assistiram a essa aula. Por favor, passe as informações adiante para que não possa você apenas ficar detentor dessas informações, que isso é útil para todos os médicos. Todos nós médicos devemos saber um pouco da chamada medicina do trabalho. Quem sabe aqueles que fazem clínica ou que possam estar trabalhando relacionado a alguma empresa, se transformar num médico do trabalho. Acho que tem um espaço muito grande para realizar essa atividade. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria só acrescentar que, independente da especialidade que o médico venha a exercer, ele vai lidar com trabalhadores. E trabalhadores passam 1/3 de sua vida dentro do ambiente laboral. A chance dele se apresentar para aquela especialidade, seja um dermatologista, um pneumologista, um cirurgião geral, a chance dele ter uma doença ocupacional é muito grande. Por isso a importância do médico, independente da sua especialidade, ter essas noções básicas de medicina do trabalho. Muitíssimo obrigado por suas informações, pela maneira fluente que colocou esse assunto para todos nós, aos colegas que estão assistindo. Gostou, então? Curta, comente e compartilhe. Essa é a mensagem que nós colocamos, então, um assunto pouco, digamos assim, abordado no âmbito da medicina. E eu que sou um radiologista e que frequentemente estou participando de outras especialidades, em mesas redondas, em conferências, etc., vejo que a medicina do trabalho é esquecida. Está aí uma maneira, quem sabe hoje, possamos abrir os olhos de todos eles para um tema tão interessante, tão importante no nosso dia a dia. Muito obrigado, então. Obrigada.